o M-Learning e a educação musical, as possibilidades de colaboração dentro de sala de aula, para o congresso, o 6º Congresso nas Nuvens. Eu sou Márcio Pizzi, faço parte do Cefet-RJ, fiz esse trabalho, fiz esse estudo em colaboração com Maristela Groba, doutoranda da Unirio. Esse estudo originou o material feito para essa comunicação. Então, vamos lá. O uso do M-Learning possibilita o exercício, o aprendizado com smartphones. Essa prática educacional já tem oferecido diversas experiências para a execução de estudos no campo da educação e do uso dos smartphones na educação, e em associação com dispositivos wireless, né, em situações de sala de aula ou não. Então, o M-Learning ele realmente depende dessa junção dos recursos dos smartphones com outros recursos que são encontrados em plataformas, em aplicativos, que estão em constante conexão com nuvens, com outros recursos que você atinge através de tecnologias wireless, né? Então, o M-Learning ele pode favorecer o aprendizado e complementando práticas tradicionais, né? Então, além das práticas tradicionais, né, você pode efetivar tarefas que vão se associando ao cotidiano dos alunos. Os smartphones eles já apresentam tecnologias que você consegue desenvolver não só atividades como avaliações, como vai poder ser visto mais à frente. Então, as práticas tradicionais podem se transformar com o uso do M-Learning, ganhando outras características, e contando também com outros recursos que podem ser oferecidos pelos smartphones. Então, em relação à complementação dessas práticas tradicionais, os smartphones já têm sido estudados, né, em junção, em associação com outras tecnologias, né, da realidade aumentada, simulações, realidade virtual, né? Então, na verdade, todas essas tecnologias são baseadas em projeções da realidade, né? Reconstruções da realidade em diversos níveis, né? Então, e principalmente num sentido interativo, né? Provocando a interação dos alunos com essas reproduções da realidade. O aprendizado ao longo do dia pode ser favorecido pela aplicação de sensores, né, pelo uso de sensores e tecnologias onipresentes. Então, essas tecnologias são capazes de reunir informações dos alunos em situações onde os alunos estão efetivando, né, performance, enfim, outros tipos de atividade. Então, essas tecnologias elas são capazes de fazer uma leitura dessas atividades, né? E para produzir informações úteis para a avaliação dos professores, né? Então, um estudo baseado com microconteúdos, né? Então, possibilitou a aplicação do M-Learning, né? Em situação de aprendizado de instrumentos, né? Então, esses microconteúdos são estruturas didáticas muito curtas, onde você tem a visualização de partituras, né, e a capacidade de você gravar o que os alunos tocam, para posteriormente ter uma avaliação, né, e entender a interpretação dos alunos, produzir reflexões sobre isso. Então, no estudo foi identificada uma melhora na interpretação dos alunos com baixo rendimento, né? Então, os alunos com baixo rendimento eles tiveram uma melhora aí da interpretação. O estudo ele se baseou basicamente na questão interpretativa, né? Se os recursos do M-Learning poderiam favorecer a interpretação dos alunos, né? Um outro estudo foi utilizado
com smartphones para o ensino de flauta e canto, né? Então, o estudo ele aprecia uma série de tecnologias que são realizadas para esses tipos de aprendizado, né? Então, algumas constatações podem surgir. Então, os estudos verificaram, né, que os recursos podem ser complementares, né, incorporando, e eles estão incorporando, na verdade, uma série de elementos da quarta revolução tecnológica, né? Então, esse uso de tecnologias de touchscreen e sensores, né, de identificação auditiva, tem melhorado, né, tem sido incorporados e tem apresentado uma boa tocabilidade, no sentido do uso dos alunos, né? Então, esses achados eles se alinham com outros artigos que falam sobre as tecnologias da quarta revolução tecnológica, né? São esses alguns desses artigos. Então, além disso, tem sido observado o aperfeiçoamento e a potencialização de ferramentas que já existem, né? Tanto na gravação de vídeos quanto na incorporação de partituras. Os recursos multimídia têm sido aprimorados. Então, além da inclusão dos recursos da quarta revolução tecnológica, você tem tido esses novos aprimoramentos aí. Em segundo lugar, você tem a criação de novos recursos e também a demanda por novas competências. Então, a familiarização dos professores deve ser reforçada, deve ser motivada, né? Então, você consegue constatar que as interfaces, as estruturas do recurso têm formas de manuseio, né, que devem ser experimentados, devem ser testados no âmbito pedagógico, didático, e devem ser interpretadas essas funcionalidades dos diversos aplicativos, né? Então, a formação de professores considera-se, né, que essa formação de professores tem que ser motivada, tem que ser estruturada, porque os cursos de formação não estão prevendo, não estão conectados ainda, né, com essas novas demandas. Então, surgem questionamentos, né, na apreciação desses estudos: quais são as características da nova musicalidade que surge da cultura digital, que entra na quarta revolução industrial, né? De que forma os alunos se conscientizam das novas implementações e qual o resultado desses aprendizados? De que maneira os professores estão se familiarizando com os recursos e qual é a relevância pedagógica desses elementos, né? Então, são questionamentos que estão entrando na pauta, né, dos estudos, e que a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, alguns estudos acerca do aprendizado formal, informal e não formal. A gente tem um estudo etnográfico de 12 escolas secundárias na Inglaterra, entendendo o papel dos smartphones na negociação de conceitos musicais em sala de aula. O estudo do projeto Cria a Trilha Sonora da Sua Vida, né, desse Centro de Formação de Professores, Castilla de la Mancha, avaliando as possibilidades pedagógicas da inserção dos smartphones também em escola secundária, né, aula de música em escola secundária, e um estudo que realizou uma experiência, né, na capacidade interpretativa dos alunos na cidade de Múrcia, né, com suporte de materiais de leitura musical e vídeos para smartphone. Então, os smartphones eles podem propiciar situações relevantes para a integração do ensino formal e informal, né? Os alunos já trazem uma boa bagagem, uma grande bagagem de entendimentos acerca de práticas, né? Os alunos eles têm uma personalização dos seus smartphones, né? Com as suas playlists, tanto de vídeos quanto de aplicativos de streaming, né? Os smartphones apresentam uma importância relevante na integração, sendo autênticos mediadores, né, das dimensões formal e informal, né?
Então, os professores utilizaram uma série de recursos dentro dos smartphones, né, de tablatura, de leitura musical, que são próprios da educação formal, mas inseridos em situações informais dos alunos, né, de aprendizado com os alunos, de aprendizado de música, de banda, né, de ensaio de banda. No entanto, o papel do professor ele ganha uma importância grande, né, no sentido de incluir, de entender como selecionar, como incluir esses saberes, como reinterpretá-los dentro de sala de aula, né? Para no sentido de tornar possíveis os aprendizados próprios da cultura escolar, né? Hum, e outra coisa, apesar das trocas da fluência aí dentro desse que os alunos têm, né, desse aprendizado de conhecimentos informais, os alunos dependem muito dos professores no sentido de fazer essa na própria condução das atividades, né? Então, os alunos eles têm uma autonomia muito grande, têm muitos conhecimentos em relação aos recursos dos smartphones, eles têm uma criação de conteúdo, né? De significados próprios para as práticas e para a audição musical, né? Mas quando isso se insere no ponto de vista pedagógico, os alunos ainda dependem muito dos professores no sentido de desenvolver as práticas, né, de ensaio, de organização, né, dentro do ponto de vista das atividades escolares. Então, isso é uma outra coisa que deve ser levada em conta pelos professores na hora de estruturar as estratégias didáticas, né, de dar consistência a elas, de ter um direcionamento claro para os alunos, de ressaltar sempre, explicitar cada ação que está sendo efetivada, né? Então, isso é bastante importante. Então é isso, gente. Essa foi a minha comunicação. Muito obrigado. Esse é o meu e-mail. Podem entrar em contato comigo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.